Tarde, boa noite, esteja você onde estiver. Vamos falar hoje aqui do Fusion 360, a parte de criação de superfícies. Na verdade, trabalhando aqui com o modo escultura, com as T-splines, né, que são um pouco diferentes das superfícies NURBS. Elas dão uma modelagem de uma superfície de maior qualidade e com um tempo de execução mais rápido, são mais fáceis de trabalhar. Então a gente não acessa elas pelo modo patch dentro do Fusion, que seria o modo de escultura, o modo de superfície, e sim através do menu de criação, e a gente então vai acessar o modo de escultura. Essa parte do Fusion é extremamente semelhante ao Speedform, que é um componente ou um software presente no Elias Design. E é legal você dar aquela configurada nas unidades do teu projeto, né? Se você não sabe fazer isso, ali no Documents and Settings da árvore do Fusion, você encontra essas opções. Nos menus aí, então, no menu Create, a gente acessa as formas que a gente pode produzir aí com ele. Dentro do menu Modify, a gente vai encontrar os comandos de modificação. Simetria vai habilitar simetrias, né, de produzir o mesmo efeito para dois ou mais lados. E dentro do Utilities a gente tem um modo de display e tem outras ferramentas aí para conversão de formas. A partir dali, depois do menu Sketch, Construct, Intersect, Inspect, aliás, e os demais são praticamente iguais ao que a gente tem dentro do Model. O último botão lá é para finalizar a forma e voltar, sair do modo de escultura e voltar ao menu, ao modo de modelagem. Então, dentro do menu Create, a gente vê aí que a gente tem as ferramentas de box, a ferramenta Plane, que é uma ferramenta para modelagem plana, né? Depois a gente tem cilindro, esfera, torus, quadball e pipe. E a gente tem ali umas ferramentas que são a face, né? O face, que é diferente, é uma face única e não um plano. E depois a gente tem ferramentas de extrusão, ferramentas de revolve, semelhantes ao que a gente tem dentro do menu de modelagem. Então, nesse momento, a gente vai fazer um box, vai iniciar por essa ferramenta. Vocês vão ver que o box ele tem algumas opções, uma delas é o modo de desenho, que pode ser através de um ponto central e uma diagonal, ou dois pontos. Ele pode ser um lado só, ou pode ser simétrico e também pode ser dois lados. E aí a operação, que normalmente é new body, porque a gente não tem outra dentro do modo sculpt. Uma vez que está feito ali esse box, a gente tem ali alguns indicadores para aumentar o número de faces, né? A gente também tem as setas que quando são acionadas elas ficam em azul, que são para a gente controlar a dimensão do objeto em cada eixo, né? Então a gente pode ter um controle bem interessante aí do nosso box. A maioria essa forma, na verdade, né, de controle, ela está presente em quase todas as formas que a gente faz. Talvez a única que não tenha é a construção de superfície. Então, aqui estão botando two-sided e trabalhando com a simetria. Simetria ela pode acontecer uma vez ligada em qualquer um dos eixos. E quando eu tenho um número de faces
ímpar, geralmente ele vai, em vez de mostrar uma linha central como está mostrando agora, ela mostra duas linhas não, linhas horizontais, né? Ou seja, indicando os vértices centrais aí como eixo de simetria. Às vezes fica um pouco estranho de ver isso, eu prefiro trabalhar com ela, então, em formas pares, né? Em superfícies pares, para ver essa linha de forma mais clara aí como uma linha de simetria. E a simetria, então, o que eu fizer de um lado do meu objeto, ele vai se reproduzir no outro, né? Eu posso ter simetria em mais de um eixo, ah, aí então ligando dois eixos, né? Posso ter simetria em qualquer um dos três eixos do meu objeto. Uma vez realizado aí, encerrado a execução da ferramenta, eu posso então começar a fazer edições. As edições, todas elas podem ser encontradas dentro do menu Modify ou direto clicando nessa ferramenta mãe ali dentro do menu, a gente já acessa talvez a maior parte das funcionalidades. Então a gente pode trabalhar sobre vértices, sobre pontos, sobre faces ou até sobre o objeto como um todo, né? Existe uma opção ali que é tudo, então conforme o que eu selecionar ele vai trabalhar. E a partir daí, se eu movimentar, se eu rotacionar ou se eu escalar, o objeto então vai começar a sofrer essas alterações. Objeto dependendo daquilo que eu seleciono, se é um vértice, se é um ponto, né? Isso pode acontecer aí. Ahn, no Soft Selection a gente tem algumas funçõezinhas aí. Quando a gente liga o Soft Modification, a gente pode controlar ah, o quanto essa modificação que a gente vai fazer vai afetar as coisas que estão próximas. Então existe ali o menu logo abaixo do Object Snap, que é o Soft Modification, que ele, ao ser acionado, a gente tem os tipos, né, que a gente pode selecionar, se é circular, então em volta de um determinado ponto ou uma determinada aresta, ele vai fazer uma espécie de círculo, ou ah, a gente tem as opções de retangular ou de crescimento. Elas funcionam um pouco diferente, mas elas vão afetar a maneira com que eu modifico aqui o meu objeto. Então vocês estão vendo que conforme eu mudo para retangular ou circular, ele vai afetar de forma diferente os outros pontos que estão próximos aí àquele ponto que eu estou modificando. É legal a gente entender também esse cursor, né, do Fusion, conforme o que eu pego, se eu pego vértices, se eu pego arestas. Ah, eu tenho ali como trabalhar em um eixo só, né, em um plano só. Se eu pegar esse cubinho, esse planinho que está no centro de um encontro entre dois eixos, eu posso trabalhar então nas direções, né, puxando na setinha. Posso também trabalhar na escala vertical, isso vai depender também do que eu estou selecionando, se ele pode ou não pode sofrer esse tipo de modificação. Ali na vertical ele não pode, essa aresta, né? Ela só tem dimensão num outro plano. Já a face ela tem essas três dimensões, então ela pode sofrer também uma modificação em dois eixos ao mesmo tempo, ali no cantinho, como eu estava fazendo. E bem no centro ela é uma modificação em três eixos, né? Se eu pegar aí bem no centro, ela vai modificar os três eixos ao mesmo tempo.
Além disso, aí tem essas alças circulares que também permitem que a gente rotacione o objeto. Se eu teclar Alt ou Hold no Macintosh, ah, enquanto eu puxo, enquanto eu faço uma modificação, essa operação vai criar uma nova face para mim, né? E existe a possibilidade de eu teclando o Ctrl e mais Alt ou Command Hold, eu criar faces que vão ser ortogonais, tá? Ou não vão sofrer suavização. Mas isso dificilmente vai acontecer quando eu pego mais de uma superfície. Isso é mais fácil de acontecer quando eu não tenho um objeto tridimensional dessa forma, e sim quando ele é bidimensional, quando eu estou trabalhando numa face apenas. Aí, se eu chegar então próximo da simetria, vocês vão ver que o objeto ele não vai unir as duas superfícies novas que eu gerei, né? A linha de simetria ela vai funcionar também como uma linha de divisão. Isso depois pode ser tirado da simetria e pode se unir essas duas faces através de algum comando de união. Nesse momento aqui a gente teclou Alt 1, né? E agora Alt 2. Isso alterna entre os modos de visualização dos objetos, né? Dos objetos que eu estou modelando. Com o Alt 2 se cria uma caixa em volta do nosso modelo. Essa caixa ela tem pontos de controle. Em alguns softwares isso se chama Freeform Deformers, né? Então a gente pode fazer qualquer coisa com um ponto, com uma aresta aí, e o objeto, na verdade, ele vai estar acompanhando. As faces dele vão ser modificadas dessa maneira. Então isso permite que a gente crie superfícies bastante orgânicas, né? Esses modos de visualização também são acessados aí pelo menu Utilities, tá? Dentro da ferramenta Display. Só que aí eu tenho que ir lá e clicar uma, duas, três vezes em cada um e abrir esse menu de novo. Se eu teclar Alt ou Hold 1, ele vai mostrar a forma mais simplificada sem suavização. Alt 2 suavizado com a caixa e Alt 3 suavização total, como a gente está vendo aqui. O que vale dizer é que quando eu tiver mais de um objeto na minha cena, então eu tenho que selecionar qual objeto que eu quero que apareça com um determinado display. Bom, então a gente vai agora fazer um objeto novo, tá? Vamos desprezar aquele ali. E a gente vai fazer então um cilindro agora pelo plano lateral. Então, vamos fazer aqui como se fosse um círculo e aí a gente já determina o tamanho, quantidade de superfícies que ele vai ter ao longo do cilindro. Uma maneira interessante aí de seleção, né? A gente seleciona uma aresta, por exemplo, e se der dois cliques, ela vai fazer a seleção de todas as arestas que estão em contato com essa. Se eu quiser um intervalo específico entre uma aresta e outra, eu vou selecionar a primeira e ao selecionar a segunda, eu vou com o Shift, vou dar dois cliques e vai então selecionar o intervalo entre essas duas arestas. Isso é um incremento bem interessante para a gente conseguir fazer as seleções que a gente precisa, né? Os dois cliques, a forma contínua, ou seja, tudo que tiver em contato vai ser selecionado naquela aresta. E se eu então selecionar duas arestas, a primeira e a segunda com os dois cliques, eu vou conseguir então fazer uma seleção mais precisa. Aí a gente já está modificando e aí vocês vão perceber que a modificação ela faz uma suavização. Essa modificação estou teclando Alt, né, para criar faces novas,
né? Não é uma modificação simples. E então vocês percebem que existe uma curvatura já na saída da face. Agora, apertando Alt e Ctrl ou Command e Hold, a gente cria uma superfície que não tem suavização. Tá? Uma superfície que ele chamaria ali de crease, né? Ou seja, uma aresta viva. Então, a partir disso, né? E depois que a gente criou, a gente pode também fazer, se mantiver essa seleção, a gente pode fazer alterações. Ó, então perceba aí como sem o Ctrl essa superfície é bem suavizada. Se eu teclo Ctrl e Alt ao mesmo tempo, a superfície ela tem essa linha escura, né? Essa linha mais escura significa que é uma aresta viva, um crisp. Tá? Então vocês vão ver que as linhas que saem dela são praticamente retas, não são curvas. Então, com esses comandos de modificação, a gente pode fazer incrementos na nossa forma, simplesmente aí teclando Alt, né, e usando o comando de modificação, eu posso criar novas faces e isso dá bastante liberdade na modelagem e agilidade.